obsessão. O que é, como funciona, quais os cuidados que a gente tem que ter, o que tem que acender nossa luzinha vermelha de alerta. Vamos bater um papo com a gente? Vem! Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. E não é um assunto tão banal, é um assunto importante. Nós vamos falar sobre obsessão. É mais comum do que a gente pensa. É importante porque tem várias variantes sobre esse assunto e é por isso que a gente trouxe pra cá, para esse nosso momento aqui, pra gente desmistificar e aprender e saber cuidar disso, porque a gente não se defende daquilo que a gente não sabe, não entende. Então vamos lá? Vamos falar sobre obsessão simples. Sim. Surpresa, galera, eu trago um assunto e falo tipo assim, nós vamos falar sobre isso, bora! Porque eu acho que fica um vídeo um pouco mais dinâmico, mais divertido, mais gostoso de assistir do que aquele lido, né? Aquela coisa tipo, nananã, não, isso aí a gente... Não, vamos fazer nosso vídeo diferentão, que é mais gostoso de assistir. Vai, vamos lá. Obsessão, o vídeo de hoje, então, vamos falar sobre obsessão simples. Só para título de esclarecimento, a obsessão ela pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e entre desencarnados. Mas, para não ficar uma coisa muito extensa, nós vamos falar hoje sobre a de desencarnado para encarnado, por ser a mais comum. E temos um vídeo sobre indução que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela aqui. Isso. Esse vídeo sobre indução. É importante que você assista porque começa daí. Algumas obsessões começam por indução espiritual, né? Daquele espírito que se aproximou ali, se sentiu acalentado e foi ficando e daqui a pouco criou-se uma obsessão. Eu quero pontuar com relação à indução que provavelmente isso não apareceu no vídeo. A diferença entre indução e a obsessão é que na obsessão o espírito tem vontade. Ele sabe o que está fazendo e por que na cabeça dele, no entender dele, ele está fazendo aquilo. E na indução, como no vídeo realmente mostra as situações, o espírito não tem intenção de prejudicar, às vezes nem sabe que está prejudicando o encarnado. É verdade. Até a gente, quando eu estava montando, conversando sobre esse assunto para trazer para vocês, uma coisa importante de ressaltar é que a gente botou assim, né? Todo espírito obsessor, ele tem a intenção de te prejudicar. Ele vem com aquela ideia, aquela visão de eu quero me vingar, né? Essa pessoa vai passar trabalho, eu vou ferrar com a vida dela, eu quero levar ela até a morte, pode acontecer. Mas nem todas. Aí a gente se discordou, né? Eu disse, não, peraí. Tem pessoas, por exemplo, que, vamos dizer assim, todo mundo já viu, tem filme sobre isso, de um casal, independente da sua opção sexual, um casal que se ama muito, fez juras de amor, e em alguma encarnação o casal não veio junto, veio só um, naquela encarnação o outro ficou no mundo espiritual, e aquele espírito que ficou no mundo espiritual não aceitou muito bem esse distanciamento. E ele pode sim obsediar esse espírito encarnado porque tu é minha, ou tu é meu. Nós temos juras de amor, como assim? Então eu diria que a parte de obsessão é o espírito que se aproxima de você com intenção, né? Ele sabe o que está fazendo, ele vai acabar prejudicando as suas experiências terrenas. Então, pode ser de uma mãe, né, que acabou fazendo a passagem e naquele zelo de proteger o seu bebê, o seu filho, a sua filha, né, aquela preocupação, ela fica. E ela gruda naquela criança para proteger. A ideia é proteger, não é vingança, não é matar aquela criança, é proteger. Mas ela começa a atrapalhar as experiências daquela criança, daquele ser. Começa a atacar, inclusive, os outros. A madrasta, vamos dizer assim, que o pai ele venha a casar novamente, né? E para ter uma companheira, mais uma outra companheira, vamos dizer assim, para ajudar na criação daquela criança. E tudo mais, que muitas vezes a mãe desencarna e a criança ainda é muito pequena. Então acontece, né? Da vida seguir. Acontece de obsediar a outra mulher, né? Tentar atrapalhar da melhor maneira, se esforçar para atrapalhar que não dê certo porque ela não quer ninguém no lugar dela. Né? Então, isso não deixa de ser uma obsessão, né? E a gente quando a gente começa a entender,
a gente vê essas situações de uma forma diferente, porque, claro, existem aquelas histórias, né, que não são tão histórias, são reais, de mães, madrastas, enfim, ou padrastos, indiferente, estou usando exemplos, né, que vão maltratar aquela criança. Meu Deus, mas pobre daquela criança. Mas aquela criança é um espírito que está sanando dívidas aqui na Terra, né? Então, claro, a gente vai se compadecer, é óbvio, a gente é ser humano, a gente quer proteger, mas tem experiências que ela vai ter que viver, ela vai precisar experienciar. E aí tu, como um espírito desencarnado, vai começar a minar aquilo ali. E às vezes ela precisa passar por aquela situação. Então isso não deixa de ser uma forma de prejudicar o desenvolvimento, a encarnação daquele espírito que está encarnado. Mas ainda dentro desse escopo da obsessão simples, a gente precisa entender que tudo vai depender do porquê aquele espírito desencarnado está atacando, prejudicando o espírito encarnado. A situação mais comum que nós vimos aqui nos nossos atendimentos é a vingança. Sim. Motivado pela vingança. E o espírito ele se sente, no seu pensar, que ele foi traído, né? Ele foi levado à miséria, à falência, ele foi assassinado, ou a família dele foi assassinada para que ele hoje encarnado. A gente pode trazer essas informações nessa história, né? Eu acho que é relevante a gente trazer alguma situação, um exemplo, porque é uma forma mais fácil de aprender, né? Então, teve sim um atendimento na casa onde a moça tinha muitos problemas psicológicos, né? Muita depressão, muitas variantes emocionais. E era uma coisa que, independente do tratamento, do remédio, da terapia, não sanava aquilo. Uma dor, um vazio imenso, né? E aí, numa apometria da vida ali, onde a gente acaba atendendo esses espíritos que a rodeiam, né? Ou o espírito a situação mais emergente do momento para a gente poder ajudar aquele encarnado. E o espírito relatou, né? Que a intenção dele era deixá-la louca, era levá-la à loucura e levá-la junto, né? Matar ela, assim, tipo, destruir a vida dela. Por quê? Ai, que espírito ruim, que espírito maléfico, meu Deus. Não é isso, galera. Tudo tem sempre seus pontos de vista. No entender, no percurso da história, porque a gente tem que entender a visão do espírito, do ponto de vista do espírito atendido. Acolher o espírito nas suas queixas, na sua é o espírito motivação. comum, né? Então a gente atende ele, a gente vai acalentá-lo, vai tentar aliviar suas dores. Eu acho que é importante, todos somos irmãos, independente da situação, sem julgamentos. E aí, no decorrer do atendimento, ele relata que nessa vida que eles viveram juntos, ele tinha a sua terra, né? Era dono de uma terrinha lá, sua fazendinha, com a sua mulher, com seus filhos, feliz no casinho dele, tá? E essa moça que estava sendo atendida, ela tinha muito poder, muito dinheiro, né? E tinha um poder de ação, vamos dizer assim, muito maior. E ela queria o terreno dele, ela queria comprar as terras dele e ele não quis vender. Então, ela mandou matar toda a família, a esposa, né, e os filhos. E ele ficou sozinho, perdeu tudo, né? Foi taxado como louco, toda aquela situação. Foi internado, né? Sem estar louco, na verdade ele perdeu a família, né? Toda aquela situação difícil. Então, no ponto de vista dele, ele tá errado. Eu também, minha gente, vamos pensar um pouco visceral, né? Sem um conhecimento espiritual, sem saber toda essa gama de ação e reação que a gente aprende, não é fácil. Tu também vai ser revoltado. Quando ele fez a passagem, ele ficou com aquilo assim, eu tenho que honrar a minha família, porque ele perdeu acesso à família, né? A família faleceu e foi encaminhada, ele morreu depois. Então ele ficou tão revoltado que ele não foi junto da família, ele ficou. E qual que era o objetivo dele? Encontrá-la. Como que ele encontra ela? Rastros energéticos. Lembra que a gente comentou? Por mais que ela tenha trocado a sua fisionomia no corpo encarnado, ela não era mais a mesma mulher de uma outra vida passada, ela tem os rastros energéticos do espírito, que foi um vídeo que a gente falou pra vocês aqui, do quanto isso é importante, que é as roupas de brechó. Então, deve estar por aqui nos cards, assista, vá no canal, procure, é um vídeo importante, é um vídeo relevante e traz isso pra nós. Então, ele encontrou esse rastro energético, achou ela, e aí ele começa a obsediá-la. Como que o espírito, usando essa brecha, vou puxar. Como que o espírito obsessor, ele interage com o encarnado? Como que ele vai conseguir êxito nas suas
formas, nas suas intenções de prejudicar o encarnado. Ele vai pegar e vai falar? Vai falar assim abertamente? Como que ele age? Depende do espírito obsessor. Se você estiver lidando com um espírito obsessor que tem uma inteligência, um poder mental acentuado... Que o espírito pode estudar depois, né? Depois você aprender com outros para dominar esse manejo, né? De repente. Tem duas situações, como eu estou falando. Às vezes, normalmente, o espírito ele pode lançar mão, ele pode procurar no umbral, vamos dizer assim, no umbral ele pode procurar auxílio, ajuda, claro que vai ter uma troca ali, que ele vai ser cobrado dele uma troca energética, de serviços, né, a nossa energia vital, que ele faz essa barganha, e então ele vai ter auxílio de um mago negro, por exemplo, uma espiritualidade, pode se aliar, né, a outros espíritos, de espíritos malfeitores, vamos dizer assim, que vivam dessa forma lá, porque não é tão diferente daqui, né, tem quadrilhas no astral, e vai ter a ajuda desse pessoal, esses espíritos, para atacar o seu alvo, né? Mas pode ser também que o espírito, ele realmente, ele tem capacidade, ele tem conhecimento, e então ele passa o quê? Encontrei. Ele vai estudar como que está aquele espírito hoje. Se mudou tanto, ele vai buscar a rotina, vai buscar os hábitos, vai buscar principalmente as tendências inferiores, as tendências negativas que todos nós temos, os gatilhos. E após ele reter esses dados, ele tiver de posse disso, ele vai planejar os seus ataques. Então chega um ponto, a estratégia utilizada pelo espírito, que ele descobriu, vamos dizer assim, a fragilidade do espírito em determinada situação, determinado hábito, sei lá. E ele vai facilitar ou tentar criar situações para que o espírito resvale naquela situação ali, né? Ou até mesmo psíquica e orgânico. Foi um ponto orgânico, ele vai atacar, né, aquela sensibilidade ali, o espírito o encarnado começa a ter problemas, né? E ele faz esse ataque e daqui a pouquinho ele recua. Porque o que acontece? A gente tem um campo energético, a gente tem proteção. Todos nós, você que está assistindo, você tem proteção energética, você tem dependendo da sua vibração, né, mais extensa, mais curtinha. E o espírito não pode atacar assim do nada. Não é assim que funciona. Ele precisa que você baixe a sua vibração. Quanto mais baixa a vibração, mais fácil de atacar. Então é por isso que eles estudam os gatilhos, porque quando você se estressa, quando você cair, quando você estiver depressivo, quando você baixou, eles conseguem entrar com facilidade. Então, é um mau hábito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte também, esse recuo dele é estratégico, porque ele ataca e vê o resultado. Ele analisa o resultado. E aí, dá um tempo, a pessoa dá aquela melhoradinha e tal, deve ter sido um mal-estar, numa situação, toda, fica uma medicação lá, que seja, e vida que segue. E ele retorna esse ataque com mais intensidade, uma duração um pouco maior, e faz esse ataque, ou tipo, como eles morde e assopra, né? Eles são muito sutis, né? Porque qual é a estratégia? A estratégia é que se ele fizer um ataque contundente, um ataque com mais tempo e tudo mais, pode chegar não só a pessoa a procurar uma ajuda, não só medicina, que já deve estar acontecendo, mas também espiritual. Ou alguém que conheça a pessoa, não, mas espera aí, isso aí está muito esquisito, está muito, tu nunca teve isso, vamos dizer que seja o caso, né? E leve ou indique essa pessoa para uma casa de assistência espiritual. E é isso que o espírito obsessor não quer. Ele não quer que você seja ajudado, não quer que seus planos sejam interrompidos. O espírito obsessor, por exemplo, ele pode vamos dizer, só um minuto. Acontece. Então o espírito ele vai usar essa estratégia para que ele consiga êxito no que ele quer. E o êxito que ele quer exatamente até destruir, vamos dizer assim, a vida daquela pessoa, tanto no relacionamento, no trabalho, organicamente, psiquicamente. Se nada for feito, é que provavelmente vai acontecer. Voltando ao que eu estava querendo dizer, às vezes o espírito pode sim se passar por um amigo, um espírito protetor, um guia, né, e querer te acompanhar, mas na intenção dele realmente é te prejudicar, fazendo com que você idolatre ele a ponto de ficar tão cego e seguir, né, o que ele está pedindo a ponto de te levar até a um desencarne.
Porque você vai ficar literalmente fascinado por aquele espírito, porque ele te passa todas as informações, ele te ajuda a tudo, ele é maravilhoso, mas no íntimo a intenção desse espírito é te prejudicar. Então assim, como que você sabe que você tem um obsessor? A sua vida não anda. A sua vida não anda, a sua vida é um caos, né? Você tem aquela sensação assim, às vezes você tem uma desavença, Muda de humor né? muito rápido. E aí o espírito fica ali. E eles trabalham na forma energética, na forma espiritual, é mais sutil. Então vem aqueles pensamentos na sua cabeça, né? Do tipo assim, ó, você vai deixar ela falar assim com você? Você vai realmente vai deixar assim? Ou você quer muito estudar alguma coisa e sabe que aquilo ali vai mudar a sua vida. Mas esse espírito não quer que você faça isso. Então ele vai ficar ali. Por que você vai fazer isso? Você não vai conseguir. Você é burro, você é isso, você é aquilo, você não tem capacidade, vão rir de você. E aí você começa a se balançar com aquilo e você não sai do lugar, a sua vida ela é prejudicada, acontecem coisas inexplicáveis. Então pode sim ser um ataque obsessor, Tem um caso simples, até, né? Que são essas situações. De atendimento aqui em que o espírito ele chegou, o ataque era tanto que ele chegou a passar por um organismo orgânico da pessoa, né, que queria estudar, queria fazer curso e tudo mais, e ela simplesmente não conseguia mais ficar com mais pessoas dentro de uma sala. Mas ela tinha mal-estar e tinha que sair da sala, tanto é que ela começou e acabou abandonando os cursinhos, não tinha mais como estudar em uma sala com alguém, né? Começou a ficar mais reclusa e realmente se desestimular, se frustrar, até que teve o atendimento aqui, né? Então, assim, esse é o obsessor, né? Esse é o assunto de obsessão. É o espírito que se aproxima com intenção de te prejudicar. Ou se ele não tem intenção, ele tá te prejudicando, ele vai se aproximar, aquilo vai ser gradativo, a ponto de realmente ter a intenção de te prender, de te segurar. Porque, que nem eu falei, nem sempre a intenção é vingança. Às vezes pode ser um amor excessivo, um sentimento de posse, e pode te prejudicar, a sua encarnação, as suas experiências. Tá? Então é importante que você tenha assim um cuidado com a sua energia, que você frequente um lugar que você se sinta bem relacionado à religião, que é o religar a Deus, a alguma coisa que possa te ajudar na sua caminhada, te proteger. É importante a gente estar aqui, querendo ou não, a gente está, né, trabalhando essas demandas que a gente precisa resgatar e não é tão fácil como a gente pensa. A gente baixa a vibração, a gente tem nossos momentos, então é importante a gente ter essa proteção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o likezinho aí para nos ajudar a saber que você está gostando, para a gente trazer mais conteúdos legais. E a gente se vê num próximo vídeo, que Oxalá te abençoe. Até lá. Até lá. A apometria aqui, cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu tenho os relatos todos. Vamos falar sobre o que agora? Obsessão. O que é? Como funciona? De que se alimentam? Enfim, tudo de louca. É que eu tô lembrando do que se alimenta. Do que se alimentam? Onde vivem? De energia. Obsessão, né? Viu? Tudo tem explicação.